1 Samuel 14. Jonatas vence os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, filho da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma rocha íngreme, e do outro lado outra. E era o nome de uma Bozés, e o nome de outra Sené. Uma rocha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e viram que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e viram que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial
passou a Bet-Aven. O voto precipitado de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los, até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e por isso devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus o que bem entender. Pois com certeza, Jonatas, tu morrerás. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje.
Assim o povo o livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, para onde quer que se dirigia, executava castigo. E portou-se valorosamente, feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. E os nomes das suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si.